Então, galera, é o seguinte, eu selecionei duas questões do nosso livro didático para a gente poder entender a aplicação do conceito de campo elétrico, além de saber a importância de soma vetorial, ok? Então, a gente vai aplicar duas coisas. Bom, a primeira questão é a questão número 15, que está lá na página 568. Dá um pause no vídeo e abra aí seu livro para a gente poder acompanhar, tudo bem? Bom, o que diz a questão? É uma questão da Unicamp São Paulo e ela fala o seguinte: duas pequenas esferas metálicas idênticas, inicialmente carregadas com carga de 1 microcoulomb e Q2 menos 3 microcoulombs, são colocadas em contato e depois afastadas uma da outra até uma distância de 60 centímetros. Então, o que nós temos? O Q1 vale 1 microcoulomb, ou seja, 1 vezes 10 a menos 6, e Q2 menos 3 microcoulombs, que é 3 vezes 10 a menos 6. Só que inicialmente falou que as duas são colocadas em contato. Então, vai acontecer uma eletrização por contato e por elas serem idênticas, essas cargas vão ser distribuídas igualmente entre elas. Para isso, o que você faz? Você vai ter que somar a carga total de Q1 mais Q2. Então, 1 microcoulomb somado com a carga negativa de menos 3 microcoulombs. 1 com menos 3 vai ficar menos 2 microcoulombs de carga total. Como elas são idênticas, você vai pegar essa carga total e dividir entre as duas. Então, a carga total dividida entre as duas vai ficar menos 2 microcoulombs dividido por 2, significa que cada uma delas vai ficar com uma carga negativa de menos 1 microcoulombs. Tranquilo? Beleza. Depois elas são afastadas uma distância de 60 centímetros. Então, agora eu tenho Q1 negativa e Q2 negativa também. Ele pede na letra A a força elétrica. O cálculo de força elétrica entre duas cargas vai ser K, que é a constante de permeabilidade elétrica do meio, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Então, K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Então, o K vale 9 vezes 10 a 9, foi dado na questão. As cargas agora, as duas ficaram com o mesmo valor, né? Como é módulo 1 vezes 10 a menos 6, vezes 1 vezes 10 a menos 6, Q1 e Q2, dividido pela distância entre elas. A distância entre elas é de 60 centímetros, porém, você não pode colocar, no cálculo de força, 60 centímetros não. Tem que estar em metro, então fica 0,60 metros, ok? Faz a sua continha aí, dá um pause no vídeo e vê se você vai obter a mesma resposta que eu. Você vai ter que achar 0,025 newtons ou, colocando em notação científica, 2,5 vezes 10 a menos 2. Outra coisa importante é que nós aqui calculamos o valor da força, só que não desenhamos a direção e o sentido. Bom, como as duas cargas elas têm o mesmo sinal, a força entre elas é de atração ou repulsão? Repulsão. Então, aqui, ó, a força que Q1 faz em Q2 é de repulsão, então vai atuar nela horizontalmente para a direita, porque Q1 quer afastar Q2 dela, né? E essa é a força que Q1 faz em Q2. Mas a ação e reação, se Q1 faz a força em Q2, Q2 reage e faz a mesma força em Q1. Então, a mesma força, porém no sentido oposto. Então, aqui vai ser a força que o 2 faz em 1. De repulsão. Ok? Então, o valor é 2,5 vezes 10 a menos 2 e a força vai ter sentido de repulsão, né? Entre as cargas. Tranquilo? Já a letra B, eu preferi escrever aqui, né? Pede, calcule o campo elétrico no ponto P, situado sobre a mediatriz do segmento de reta que une as duas cargas, a 50 centímetros de distância de uma delas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que está querendo dizer, né? A gente vai ter que esquematizar. Então, vamos lá. Eu tenho o ponto P, mas o ponto P está situado sobre a mediatriz do segmento de reta que une as duas cargas. Então, você tem a reta que une as duas cargas, que a gente já sabia que é de 60 centímetros. Ele vai pegar uma reta
mediatriz a esse segmento, ou seja, é uma reta que corta o segmento de 60 centímetros ao meio. Se corta ao meio, significa que vai ficar para cá 30 centímetros, para cá 30 centímetros. Então, é isso que ele está querendo dizer com a mediatriz do segmento de reta que une as duas cargas. Então, é uma reta que corta essa distância entre as cargas. Aí, o ponto P vai estar a 50 centímetros de uma delas. Mas, como esse segmento tem o mesmo tamanho desse, a distância da outra carga também vai ser de 50 centímetros até o ponto P. Então, é isso que nós temos por enquanto. Você ainda não tem esse valor de H que eu coloquei aqui, tá? Então, você tem isso por enquanto. Se você ignorar o que aconteceu, que houve contato entre as duas, você desenharia que Q1 é positiva e Q2 é negativa. Só que nós vimos na resolução da letra A que não, que as duas ficam com sinal negativo. E isso é de fundamental importância para a gente poder resolver essa questão. Então, eu vou cortar aqui, ó, Q1 não é positivo, Q1 é negativo. Tudo bem? Ele está querendo saber o campo elétrico no ponto P. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar o campo elétrico gerado por cada carga. Q1 é uma carga negativa. Nós vimos que campo de carga negativa é convergente, ou seja, tem que apontar para ela. Então, no ponto P, o que Q1 gera? Um campo, que eu vou chamar de E1, apontando para a carga 1. Beleza? Aponta para a carga por ela ser negativa. Se ela fosse positiva, seria saindo dela. Agora, Q2 também é negativa, então você pega o ponto P e aponta para a sua carga 2, que eu vou chamar de campo E2. Então, o ponto P vai ser a resultante desses dois campos, por isso a aula de resultante vetorial. Eu tenho dois vetores que não são, né, a princípio, nem na mesma direção e sentido, nem em sentido opostos, nem perpendicular. Então, vai ser aquele quarto caso que nós vimos, ok? Bom, antes de eu fazer o vetor resultante, eu vou calcular o campo de cada um separadamente. Então, o campo elétrico, o módulo do campo elétrico, né, gente? Ele é calculado como K vezes a carga que eu tô querendo estudar, que tá gerando o campo, sobre a distância do ponto que eu tô estudando em relação à carga que está gerando o campo elétrico, beleza? Então, o campo elétrico E1 vai ser K, que é 9 vezes 10 a 9, vezes o valor de Q1, que vale o que a gente achou na letra A, 1 microcoulomb negativo, só que como é módulo, a gente não coloca o sinal, sobre a distância de Q1 até o ponto, que é de 50 centímetros. Então, coloca 0,50, porque tem que estar em metro ao quadrado. E assim, nós vamos calcular o campo elétrico E1. Para calcular o campo elétrico E2, vai fazer a mesma coisa. Então, K, que é 9 vezes 10 a 9, vezes Q2, que também vale menos 1 microcoulombs, mas como é módulo, você não coloca o sinal, dividido sobre a distância de Q2 ao ponto P, que é de 50 centímetros, mas aqui você vai ter que colocar em metro. Tudo bem até então? Vou resolver essa continha aqui. Então, calculando aqui o campo elétrico E1, você vai encontrar 3,6 vezes 10 a 4 Newton por Coulomb. E o campo E2, como eu tenho aqui os mesmos dados, né? Também você vai achar 3,6 vezes 10 a 4 Newton por Coulomb. Só que isso é o campo que cada carga separadamente gera no ponto P. No ponto P, eu vou ter um campo elétrico resultante desses dois campos. Então, eu vou ter que calcular o campo elétrico resultante. E2 vale 3,6 vezes 10 a 4. E E1 vale 3,6 vezes 10 a 4. Bom, então, continuando, né? Agora que a gente tem o valor de E1, de E2 e sabe para onde eles apontam, a gente tem que achar o vetor resultante entre eles. Vai ser aquele quarto caso em que o ângulo entre eles aqui, ó, não é 90 graus
nem zero, ou seja, tá, é um ângulo entre 90 e zero, entre 0 e 90 graus, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa, no final de E1, desenhe uma linha paralela ao E2. No mesmo tamanho, tá? E no final de E2, coloca uma linha paralela ao E1. Pronto. O campo elétrico resultante vai ser a diagonal desse paralelogramo que você acabou de desenhar. Então, esse aqui é o nosso campo elétrico resultante. Então, eu tenho que saber o valor dele. Aplica a regra do paralelogramo. Então, o campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual o E1 ao quadrado mais o E2 ao quadrado mais 2 vezes E1 vezes E2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tudo bem? O E1 e o E2 nós temos, tá faltando saber esse ângulo aqui. Bom, esse ângulo eu vou chamar de ângulo total, que é o ângulo total entre E1 e E2. Eu vou pegar aqui a resolução inicial dessa letra B, pra gente ver esse triângulo aqui, ó. Vou ajeitar aqui direitinho. Aqui a gente já sabia que era 50, aqui 60. Como essa reta, ela divide esse segmento ao meio, então aqui é 30, aqui é 50. Eu consigo achar o valor dessa altura H, fazendo Pitágoras. Por quê? Porque aqui eu tenho um triângulo retângulo, percebe? Onde a hipotenusa é 50. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Então, 50 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então, 2.500 é igual a H ao quadrado mais 900. Elevei ao quadrado aqui os valores. Pega esse menos 900 e coloca para lá subtraindo. Você vai ter que H ao quadrado é igual a 2.500 menos 900, que dá 1.600. Tira a raiz dos dois lados e encontra que essa altura H vale 40 centímetros. Como esse ângulo é igual a esse ângulo, já que aqui eu tenho um triângulo isósceles, não é isso? E essa reta é mediatriz, ela cortou o segmento ao meio, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Se eu descobrir este ângulo, eu multiplico por 2 e eu vou ter o ângulo total, que é o que eu quero. Como que eu posso achar esse ângulo menor? Simples. Cosseno de um determinado ângulo, né, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Você poderia escolher usar seno, cosseno ou tangente. Qualquer um aqui daria certo. Só ajeitar aqui. Bom, então o cosseno vai ser o cateto adjacente a esse ângulo, que seria de 40, sobre a hipotenusa, que é 50. Então, este ângulo, o cosseno dele dá 4 sobre 5. Você olha na tabelinha de cossenos, qual é o ângulo cujo cosseno dá 4 sobre 5. Você faz essa conta aqui e consulta lá. Bom, esse ângulo menorzinho, quando eu consultei na tabela, eu percebi que ele vale 36,9 graus. Então, como esse ângulo menorzinho é igual ao do outro lado, na hora que eu somo os dois, eu vou ter o ângulo total, que vai ser o dobro, 73,9 graus. Achei o ângulo total, tenho todos os valores para terminar a conta e achar o campo elétrico resultante. Então, o campo elétrico resultante ao quadrado vai ser o campo E1, que é 3,6 vezes 10 a 4. Então, E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado, 3,6 vezes 10 a 4. Mais 2 vezes E1 vezes E2. Então, 3,6 vezes 10 a 4, vezes E2, que também é 3,6 vezes 10 a 4, vezes o cosseno de 73,9. Tudo bem? Após você resolver essa continha, contona, né? O campo elétrico ao quadrado vai dar 3 bilhões
319.488.110. A partir daí, você vai tirar a raiz dos dois lados. E finalmente, vai achar que o campo elétrico resultante vai ser 57.614,9 newtons por coulomb, ou campo elétrico resultante é 5,76 vezes 10 a 4 newtons por coulomb. E essa é a resposta final. Existe uma outra forma matemática de resolver isso aqui, usando semelhanças de triângulo. Então, vamos ver aqui, ó, como que a gente pode resolver usando semelhança de triângulo. Se eu pegar a nossa folha anterior, aqui a gente já sabia, deixa eu só ver se tá dando pra focar aí. Aqui a gente sabia que era 50 centímetros, aqui 60, e que essa reta cortava esse segmento de 60 centímetros ao meio. Vocês conseguem enxergar o triângulo retângulo que se formou aqui? De 50, 30? Assim a gente consegue achar o valor de H. Fazendo Pitágoras, quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados catetos. Então, 50 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 30 ao quadrado. Bom, o H, eu já havia falado, né? Que a gente, fazendo hipotenusa, a gente acharia 40 centímetros, não é isso? Então, o que eu quero que vocês percebam? Existe esse triângulo grande aqui, não existe? Eu vou desenhar ele aqui na nossa resolução. Desenhar de azul, só para não ficar muito confuso aqui. Então, esse é o triângulozão que a gente já sabia que existia. De azul é o triângulozão, tá? Esse tamanho aqui todo vale 50 centímetros. E esse tamanho aqui da altura vale 40. Então, de azul tá o tamanho do segmento tudo, ok? Como E1 é igual a E2, se eu cortar isso aqui ao meio, se eu cortar esse paralelogramo ao meio, lembrando que a diagonal é o campo resultante, metade da diagonal vai ser metade do campo resultante. Quando eu corto esse paralelogramo aqui ao meio, aqui eu tenho metade da diagonal. Por quê? Porque E1 é igual a E2. Então, na hora que eu completo o paralelogramo, essa linha também não é igual a essa. Então, esse segmento verde cortou a minha diagonal exatamente ao meio. Dessa forma, eu consigo enxergar esse triângulo de verde menor e o triângulozão de azul maior. E eles são semelhantes, já que todos os ângulos que eles têm são iguais. Então, eu vou fazer uma semelhança de triângulo entre o triângulo azul e o triângulo verde. Então, como é que vai ficar essa semelhança de triângulo? Esse lado de 50 está para esse lado menor, que é o nosso E1. Assim como esse tamanho todo maior de 40 está para esse tamanho menor, que é a nossa resultante pela metade, ou seja, é R sobre 2. Aqui, ó, eu vou conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, vai ficar 2 sobre R. E você vai encontrar 80 sobre R. Então, ficou assim, ó. 50 sobre E1 é igual a 80 sobre ER. Pode cortar aqui, ó, multiplicar cruzado. Então, temos que o campo elétrico R vai ser E1 vezes 8, né, dividido por 5. O E1 nós temos, então vai ser
3,6 vezes 10 a 4 vezes 8 e esse resultado dividido por 5. Dessa forma, nós encontraremos 5,76 vezes 10 a 4 newtons por coulomb. Então, o importante é você saber que nós teremos que achar a diagonal do paralelogramo formado. Como que a gente usa? Ou pela regra do paralelogramo, ou nesse caso, o esquema do problema me possibilitou fazer uma regrinha de 3, ok? Então foi isso, eu selecionei duas questões onde a gente teria que ter mais trabalho, além de saber calcular o campo elétrico, saber o campo elétrico resultante. E por isso a importância daquela aula de soma vetorial. Espero que vocês tenham compreendido detalhadamente cada passo e que vocês consigam, a partir daí, terminar os exercícios do capítulo 31. Um grande abraço!